Namastê, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que eu vou te encontrar. Mas hoje nós vamos falar aqui dos Ascensionados e Livres sobre o Buda, Siddhartha Gautama, Senhor Gautama, como eles chamam, né? Quando a gente pensa no Buda, né, a gente pensa no caminho do meio, né, onde a gente tem o equilíbrio, a gente nunca fica nem lá em cima, nem lá embaixo, né? Na balança a gente junta-se e vai para um caminho do meio, né? Buda sempre nos traz isso, né? E eu vou falar aqui o que eu sei, o que eu vivo, tá? Tem pessoas que têm outros pensamentos, né? Mas sobre o grande silêncio. Ele fala muito no grande silêncio. Muita gente às vezes, mas o que é isso, essa história de grande silêncio? Mas o grande silêncio, gente, é uma coisa fantástica, né? Mas muitas gentes não avançaram, pararam, achando que não ia conseguir, né? E nesse caminho do meio, né? Por isso que ele fala o caminho do meio, né? E o grande silêncio. Quando você começa a meditar, né? Vem a mente tagarela que não para, é um pensamento atrás do outro, um turbilhão de pensamento, e vem, e você quer ficar parado sem pensar em nada, não consegue. Geralmente é assim, né? Que a gente quando começa a meditar é desse jeito. Mas depois de um certo tempo, porque tudo que está lá no seu subconsciente, ele vai vir para fora, né? Então, eu sempre penso assim, quando você está meditando e a mente está tagarela ainda, está limpando tudo, você olha para aquilo lá e vai embora o pensamento. Aí vem outro, olha e vai embora. Você tem que fazer muitas vezes isso, né? Porque é uma vida inteira que está dentro de você. Você tem que limpar isso. E a hora que você está limpando isso, você está, vamos dizer assim, no equilíbrio, tem que ter perdão para aquela pessoa que você tem raiva dela, você tem que tirar isso, né? Então, muitas coisas vêm nesse turbilhão de pensamento, conta para pagar, aquelas coisas tudo, né? Aí a gente fala assim, pensa na sua respiração, né? E as pessoas, né, começam a melhorar. Não, o pensamento vem e eu vou pensar na minha respiração. Vem. Então, eu sou, assim, a favor de que você olha para as coisas e essas coisas passam, como se você fosse o céu e fossem nuvens que fosse passando na sua frente. Você vai olhando para elas, mas você não pode entrar dentro delas, né? Você tem que ficar olhando só. Por exemplo, aquela pessoa que fez isso para mim, mas que você olha ela, né? E ela passa. Outro vem e passa. E assim vai anos. Pra mim, comigo foi assim, mas eu não desistia, né? Que é para ficar olhando essas coisas, eu vou ficar olhando, né? Eu pensava assim, né? Mas tem muita gente que não tem essa paciência, não tem o caminho do meio fortalecido ainda, para entender que todas as coisas passam pela sua vida, né? As coisas não ficam, fica se você quiser, né? Ficar, cristalizar aquilo dentro de você, um espaço que você não foi legal, né? Então, se você quer cristalizar aquilo dentro de você, aquela raiva que você tem do outro, né? Aí, o que acontece? Então, quando você senta para meditar, então você vai passando. Você vai vendo que você é o céu. E essas coisas são nuvens passageiras que vão passando, vai saindo, como se fosse desenrolando dentro de você um montão de coisa. Vai desenrolando, né? Até que chega um dia, né, que você não pensa mais em nada. É muito legal isso, gente. Nossa. Para mim demorou anos isso, sabe, para chegar, né, nesse ponto, né? Acho que foi anos mesmo, talvez uns 2 anos, mas eu não desisti, sabe, né? Às vezes vinha figuras, vinha rostos na minha frente assim, eu ficava olhando para elas, né? Eu falei, se é para meditar, eu vou ficar assim até isso tudo passar, né? E eu sabia que ia passar, né? Porque a gente, pelo que eu estudei muitos anos atrás, a meditação, né? Eles falaram isso para mim e eu segui, né? E depois é interessante, por isso que o Buda fala muito no grande silêncio, no grande silêncio. Depois eu aprofundei mais quando eu fiz meu curso de Tai Chi, né?
também a minha professora falava do grande silêncio, a gente tem que estar no grande silêncio, né? Aí eu fui me aprofundando mais ainda desse grande silêncio. E até que vai chegar um dia, né, depois de tanta, né, aquilo na sua vida vai passando, até que um dia não para isso, para. Você domina isso. Você antigamente a sua mente que dominava o seu carro, entendeu, né? E de repente você passa a você dominar, né? A sua presença, eu sou dominar isso aí, né? Que é Deus dentro da gente, né? A presença eu sou é a nossa presença de Deus dentro de nós, né? Então, ela começa a dominar. Aí eu quero ficar quietinha, eu quero ficar ali só respirando, não vem pensamento nenhum. Eu fiquei muito tempo assim, né? E ficava, adorava. A outra coisa que eu te falar, quando eu comecei com música, tá? Muito importante você começar com música. Fiz um ano com música, veio os pensamentos da minha cabeça assim, aí eu olhava para a música, né? Também meditação direcionada, é muito importante também, né? E são várias fases, mas o que eu quero falar, que ele vai falar no texto, é do grande silêncio interior. Porque depois que passa esses negócios da sua cabeça aí de falatório, né, de visões, de aquelas coisas tudo, você fica no grande silêncio. Quando você fica no grande silêncio, você vai perceber que ele é uma força inteligente. Eu vejo ele assim, sabe, esse grande silêncio. Eu acho que é quando a gente nos conecta com o nosso eu superior, né? Com o nosso espaço superior dentro de nós que está em outras dimensões. Eu acho que é isso. E depois de um tempo, começou a surgir para mim vamos dizer assim, um som. Agora eu chamo de minha nota tonal. Quando esse som apareceu, ele era um som que me incomodava, era uma coisa ruim, sabe? Talvez eu não estava ainda muito nas vibrações, né? Iluminadas, vamos dizer assim, né? Eu estava ainda com muito ego dentro de mim, né? Então, esse som era ruim, eu não gostava desse som, sabe? Hoje eu amo o meu som. Ai, nossa, eu adoro ficar quietinha, ficar... Tem gente que vê barulho de sino, que eu já conversei com pessoas que são também assim, né? Barulho de sino. O meu som é um som do universo, parece que é umas estrelas vibrando assim, eu vejo isso, não é que eu vejo, eu sinto isso, né? Cada um tem o seu, porque cada um é uma pessoa nesse planeta para vir aqui para fazer alguma coisa, né? Seu propósito divino. Então eu vejo assim. E agora eu tô vendo que esse som, ele é curativo, esse som. Você ficar no grande silêncio, ele te cura. É interessante isso, gente, mas é real isso. Então, você vai ficando dentro desse grande silêncio, por isso que eles falam que os Budas, né, ficavam, Jesus também teve isso, né, porque ele é lá no Monte das Oliveiras, né, ficar lá parado, prestando atenção, acho que é o Monte das Oliveiras mesmo, né, que ele subia lá, eu já li muito tempo que eu li a Bíblia, né, quando eu era bem mais novinha, né, então eu sempre que ele ficava também em meditação, né, então todos esses grandes seres sempre meditaram. E hoje eu acho que esse som, ele é um som revelador pra gente, sabe? De cura, principalmente de cura. É onde você não vê nada, você não sente nada, você só tem esse barulhinho, esse som, essa nota tonal na sua cabeça, que ele começa a vir e te invade todo o seu campo, todo o seu corpo. Ele vai te invadindo, assim, sabe? E é uma alegria isso, né? É uma alegria. Às vezes que eu tenho alguma coisa assim... graças a Deus, sou saudável, né? Mas quando eu tenho alguma coisa, por exemplo, agora eu fiz a minha operação de catarata, por isso que eu fiquei tanto tempo sem fazer vídeo, né? E algumas coisas me incomodaram, né? Toda cirurgia assim, né? E eu entrava no grande silêncio, ficava quietinha, ficava ali. Quando passava, eu já não sentia mais nada daquilo que eu estava sentindo. É muito interessante, gente. Então, por isso que o Buda, né, ele fala desse grande silêncio.
Acho que isso é um mistério, né? Mas para mim eu já estou descobrindo certas coisas. Talvez se você for fazer, você vai descobrir outras coisas, porque nós, cada um, temos uma, uma, uma visão, uma concepção que a gente veio fazer aqui. Para mim, hoje em dia, esse silêncio interior, do grande silêncio interior, essa nota tonal que a gente tem dentro de nós, ele é curativo, ele é harmonioso, ele nos equilibra para o caminho do meio, né? Então, o caminho do meio também é outra coisa também que muita gente nem sabe, né? Não é para você ficar, vamos dizer assim, muito infeliz, nem muito alegre. É para você ficar normal, sorrir, tudo, mas não aquela coisa que tira você fora do equilíbrio, né? Então vocês falam o caminho do meio, né? Você tem que andar, que aí você não vai estar na balança assim, você vai estar andando, né? Vamos dizer assim, né? Rumando para um lugar, né? Em equilíbrio, em felicidade. Para mim, o caminho do meio é feliz. A hora que você está feliz, você está ali, nem sentindo uma coisa, nem sentindo muita outra coisa. Você está vivendo bem, né? Então vamos ver aqui o que ele vai falar. O Senhor Buda, né? É o olhar dos ascensionados e livres, tá? Ó, amados, no caminho da iluminação, bem-vindos aos Budas eternos. Vamos nos reunir neste campo vibracional sagrado e juntos na prática de entrar e então nos tornar a terra do esplendor sem limites e da infinita luz. Há um poderoso ímpeto espiritual aqui, onde habitam todos os Budas cósmicos, pois nós também criamos a nossa consciência solar encarnada, enquanto habitávamos na Terra e desenvolvíamos uma vida dentro do grande silêncio solar. Aí, porque eu falei para você que é muito importante esse grande silêncio solar, né? Da luz radiante infinita de nossa chama eterna. Essa chama eterna, para mim aqui, eu explicar. Essa luz radiante, nossa chama eterna, é aquilo que nós somos no mais fundo do nosso ser, né? Nós somos uma chama, né? Que é a nossa função onda. Mas além disso, a reunião de todos os Budas celestiais também é a reunião de todos os eventos transformacionais da consciência, né? Essa consciência, ela vai sendo transformada aos poucos. Então, vamos continuar aqui. Ó. É a reunião de todos os eventos transformacionais na consciência necessária e suficiente para a vitória da nova era da libertação espiritual. Que é essa nova era da libertação espiritual vai acontecer se tivermos a transformação na nossa consciência. Sem isso não vamos ter, né? E isso vem também junto à iluminação, né? Então, esses eventos transformacionais que estão acontecendo agora, que todo mundo vê, né? A explosão solar, né? Muitas coisas, verdades estão aparecendo aí no mundo. Tudo isso está abrindo a nossa consciência, né? Então, são os eventos transformacionais da consciência. E vão vir muitos outros, né? Mas há uma tônica diferente no planeta, né? Continuando. É por isso que o Senhor do Mundo, que é o nosso Buda Siddhartha Gautama, habita aqui. Todo grande caminho espiritual tem o objetivo de juntos posicionarmos na luz. Esse juntos posicionamos na luz é aquele quando você está no grande silêncio, que você está meditando ali, respirando, ouvindo o seu som. Você está fazendo uma transformação dentro de você, né? E quando você está ali, naquele grande silêncio, tem outros que estão também posicionados nessa luz, né? Porque quando você está no grande silêncio, você está na sua chama eterna, né? E junto com você tem outros seres que também estão e até te ajudam a você passar por esse processo, né? Esta é a nota tonal do serviço à luz, né? Que é juntos posicionados na luz. Continuando. Essa é a nota tonal do serviço da luz do ascensionado e livre. E a prática diária de permanecer dentro do grande silêncio solar.
da infinita luz radiante da nossa chama eterna, torna-se a construção do eu divino, a construção da consciência divina e a construção de uma vida eterna na luz, pois esta é a cocriação de Deus, Pai e Mãe, né? Então, quando você começa a entrar nesse grande silêncio solar, né, e a sua infinita luz radiante, há transformações dentro de você enormes, né? Que só quem vive pode falar a respeito, né? Mas todos estão a caminho disso, né? Porque muitas pessoas fazendo, né? O que vai acontecer? A gente está unido nos nossos corações e isso vai aumentando. Cada vez pessoas mais vão fazendo isso, né? E vão. Continuando. Ó. A construção da consciência divina e a construção de uma vida eterna na luz, pois esta é a cocriação de Deus Pai e Mãe, desejada e inspirada ao conceber essa nova era da libertação espiritual. E então, honrar o bem-amado Saint-Germain, sendo seu Chorran, o grande líder, né? Essa era da libertação espiritual, todo mundo, eu acho que já sabe o que é, né? A libertação espiritual é a gente se libertar, ser nós mesmos. Eu sou aquilo que eu sou, né? Sem influência de ninguém. Hoje todo mundo sabe que tem os espíritos, às vezes, que estão aqui no nosso ouvido, né? E nos levam, às vezes, as pessoas que não têm ainda a presença eu sou, levam a fazer coisas que eles não querem fazer, né? Então, isso traz a humanidade, nossa, para o caos, né? Mas hoje nós já estamos saindo disso aí. Então, é a era de Saint-Germain, que é a era da transmutação, né? Da transmutação do raio violeta, que todo mundo já conhece. Então, a gente está nessa época agora, né? De entrar na época de Saint-Germain, da transmutação e da transfiguração nossa, né? Para a gente ir para ascensão. Continuando. Honrar o bem-amado Saint-Germain, né? A porta para a terra pura, né? Essa terra pura, depois mais para frente eu vou fazer um vídeo sobre ela, tá? Essa terra pura dos Budas, né? A porta para a terra pura é tornar-se vazio da personalidade. Vazio da personalidade é você sem quem você é, sem títulos, né? Sem a personalidade, vamos dizer assim. Do tempo. Você sabe que eu estou aqui nesse ano, né? Nesse dia, hoje é dia 17, né? De 2025, de 17 de abril de 2025. Mas quando você começa a entrar dentro desses sistemas todos, você é fora da personalidade, do tempo e do espaço. Não existe o tempo. Como não existe no superior, né? Nos reinos superiores não tem nem o espaço, nem o tempo, nem personalidade. Então, você está se chegando para lá, então você tem que se alinhar a isso, né? Eu sou vazia de personalidade, eu sou vazia de tempo, quer dizer, para mim, o tempo não existe. Não existe o tempo, né? E hoje em dia a gente vê que ele está acelerando demais, tem uma época que ele já para mais um pouco, depois acelera de novo. E não existe o espaço, né? Não existe espaço, é tudo uma coisa só. É bem difícil de entender isso, sabe? Mas hoje em dia eu falo muito isso. Eu sou vazia de tempo e de espaço, né? E de personalidade. Quando completamente vazio do ego, não há pessoas, lugares, condições e coisas que existam. Isso aqui que ele está falando, vazio do ego, é onde você para de criticar os outros, você para de se condicionar a lugares, a condições e as coisas. Você é quem você é, como uma onda, né? Você é aquilo lá, tá? Então, como onda, eu tô aqui, né? Eu posso, com minha onda, estar lá em outro lugar do mundo, né? Então, quando você se torna uma onda, né? E a gente vai se tornando vazio de personalidade, ego, tempo e espaço, né?
Bom, a única existência que a gente tem... Então, outra coisa que eu ia falar. Então, quando... não há pessoas, você vê as pessoas, mas você não olha para elas com aquele olhar de crítica, você não olha para elas com julgamento. Elas existem lá, mas você deixa elas serem como elas querem ser, não o que você quer que elas sejam, né? É uma outra mentalidade, né? Que sai da dualidade, vamos dizer assim. A única existência é a misericórdia, a compaixão, o perdão e a cura de todas as pessoas, lugares, condições e cura, que ainda existe dentro da personalidade do tempo e do espaço. Quer dizer, você vê as pessoas, mas você não vê elas com olhar crítico, de julgamento, de crítica, não. Você vê as pessoas, né? E se você vê as pessoas fazendo coisas erradas, você entra na misericórdia, na compaixão, na compreensão. Não é aquela pessoa que está fazendo aquilo lá. Não, gente, vamos entender porque que ela é assim, ela não teve uma educação, ela, entendeu? A gente vai compreendendo o outro e solta, né? Mas eu gosto sempre de emanar uns raios para a pessoa, para as situações aí que o planeta tá, né? E depois a gente solta, né? Não fica pensando naquilo, né? Continuando. Então, a única existência é a misericórdia, a compaixão, o perdão e a cura de todas as pessoas, lugares, condições e coisas que ainda existem dentro da personalidade do tempo e espaço. Todos esses campos de força divina existem em seu estado quântico, nesta terra pura. Eles são nossos para serem divinamente direcionados. É aquele olhar, né? Se você for olhar com ego, você tem julgamento, tem condenação. Agora, se o seu olhar é divino, você tem compreensão, você tem misericórdia, enfim, um olhar diferente, né? Continuando. E quando verdadeiramente vazio do tempo? Vamos ver agora o que é o vazio do tempo. Tudo existe no eterno momento do agora. Então, o passado e o futuro irão se unificar com o agora, neste grande silêncio solar de frequência superior. Então, esse vazio do tempo, não existe o futuro, nem existe o passado. Existe somente o agora, o hoje. Então, nesse hoje, isso é muito importante entender isso, ó. Se está no passado, você não pode criar nada. Se você está no futuro, você não pode criar nada. Mas se você estiver com a presença presente neste dia, você pode cocriar. E as coisas podem mudar. Se você fica com o olhar no passado, você não vai mudar nada. Se ficar com ansiedade lá no olhar do futuro, não vai mudar nada. Mas se você estiver na presença, naquele momento inteiro, né? A pessoa está inteira ali, né? Ela pode mudar muita coisa no seu presente, né? Então, o passado e o futuro estão no aqui e agora, onde você sente, onde você cheira, onde você come, onde você caminha, onde você tem todas essas situações para mudar a sua realidade. Não se ficar olhando para o passado, não muda nada. Olha para o futuro, não muda nada. Mas no aqui e agora você tem condições da cocriação, né? Então, por isso que eles falam para a gente ficar sempre no momento presente. Então, vamos recordar aqui, ó. E quando verdadeiramente vazio do tempo, tudo existe no eterno momento do agora. Então, o passado e o futuro irão se unificar como o agora, neste grande silêncio solar de frequência superior. E, à medida que você pratica esse dom, você percebe que esta terra pura é de sua própria autoria, sua expressão de atuação espiritual. Quando o vazio do espaço, sua infinita luz radiante está aqui, ali, em todos os lugares. E, portanto, não há espaço, pois você é presente em todos os lugares, dentro de tudo. Desculpa. Então, isso aqui é o seu aspecto onda.
onde você está aqui, mas você pensa numa pessoa que está lá nos Estados Unidos, você vai para lá. Se você pensa em alguém em Londres, você está lá. Não tem espaço, né? Agora, quando você pensa no partícula, né, no meu corpo aqui, eu tenho que me deslocar daqui para lá. Mas na função onda, não, né? Você é único, vamos dizer assim. E além disso, à medida que você é elevado, toda a vida também é elevada com você, para esta grande tranquilidade solar da paz eterna. Esta é a vitória, né? Porque é aquela coisa, a gente fica pensando numa coisa, a sua mente, ela tem vibrações que passa para o outro. E o outro começa a pensar diferente, não sabe nem porquê, mas ele está pensando diferente, né? Olha, no meu papel como Senhor do Mundo, eu sou a reunião de todos os eventos transformacionais na consciência e em sua consciência solar encarnada. Convido vocês à reunião da humanidade ascendente como os guardiões da raça Ayam e os guardiões da chama, a se juntarem a mim neste serviço de reconectar a humanidade com sua terra pura. Como todo mundo tem a capacidade de criá-la, assim como você. Reunimos-nos como chamas eternas ao nível de energia, vibração e consciência. E servimos juntos a partir do reino da causa, guiando, guardando e dirigindo os esforços da humanidade na sua aceleração progressiva da consciência, em direção ao divino. E um iluminado resultado para a humanidade e a nossa doce terra, né? Então, quando você entra quando você está na sua onda, vamos dizer assim, né? No seu, não no partícula, em onda, você se une aos outros que também estão assim, né? E aí a mente, ela vai, como se fosse jogar uma pedrinha assim no rio, né? Num lago, vamos dizer assim. Rio não, que o rio é corrente. Mas uma água que está parada, assim, você joga uma pedrinha, ela vai fazendo ondinhas, né? Vai abrindo, vai abrindo. E assim acontece com a gente, nos ligando aos outros que estão com a mesma frequência, né? Continuando. Então, aqui ele fala assim, ó, que eu vou explicar. Na sua aceleração progressiva da consciência em direção ao divino. Então, à medida que você vai se elevando a sua consciência em direção ao divino, muitos outros também vão nessa aceleração. E um iluminado resultado para a humanidade, para a nossa doce terra, né? É aquela grande dádiva, né? À medida que eu sou elevada, todos são elevados comigo. Contemple como a sua luz envolve toda a vida, como você se torna o Senhor do mundo comigo, em sua natureza de Buda. Então, aqui tem os decretos, nós vamos fazer, ó. Deixa eu abrir aqui. Então, ele fala assim: eu sou habitando no grande silêncio solar e na sua infinita luz radiante da minha chama eterna. Toda a humanidade habita no grande silêncio solar e na infinita luz radiante de minha chama eterna. Eu sou esta luz divina e, portanto, eu sou elevando toda a vida para ver a porta aberta de sua própria terra pura. Eu sou a saúde, o bem-estar da humanidade, bem como a juventude e beleza de seu sol eterno da perfeição elemental. Eu sou elevando a humanidade ao amor divino e à reverência por toda a vida, ao seu sol eterno do Espírito Santo. Eu sou elevando toda a humanidade à sabedoria e compreensão do seu sol eterno da iluminação de Deus. Eu sou elevando a humanidade à mente, coração e ser de sua divindade. Aqui a humanidade é um ser de luz de estado quântico. A reunião da humanidade ascendente é uma reunião de seres de luz do estado quântico.
Nossa doce terra é um globo de luz do estado quântico. Aqui eu sou o Sutra do coração de Buda. Foi além. Foi completamente além. Ó, que despertar! Salve! No grande silêncio solar de minha chama eterna e sua infinita luz radiante, além da personalidade, além do tempo e espaço, aqui eu me reúno com a reunião da humanidade ascendente, com os mestres ascensionados e seres cósmicos, com os reinos reais de anjos e elementais, além da personalidade, do tempo e do espaço. Eu sou o Um. Minha chama eterna está no momento atemporal do agora. Minha luz radiante está aqui, ali e presente em todos os lugares. Aqui eu sou a consciência da unidade do Eu Sou universal. Aqui, na vida diária, esta grande tranquilidade solar habita em minha mente, em meu coração e em meu ser elemental. Eu sou em paz. E assim é, amado Ayam, amado eu sou. E aqui a gente termina, né? Isso é a gente aprendendo com Buda, esse grande silêncio, né? É uma coisa muito boa para todos nós, né? Você vai descobrindo seu potencial divino, né? E você vai trabalhando com o seu instrumento cósmico. Então, gente, são pequeninas coisas que fazem as grandes coisas, né? Então, a gente saindo da agitação, do ego, da mente, né? E indo para a nossa alma, indo de encontro ao que mais a gente tem de lindo dentro de nós, né? Que é a nossa sabedoria interior. Nós somos seres, tem muitas coisas que nós temos que descobrir ainda. Né? E dizem que essas crianças que estão aí, que estão nascendo, já vêm com isso, né? Mas nós aqui ainda temos que entrar dentro do nosso mundo interior e descobrir que há muitas coisas lindas lá, que a gente nem sabe que existe, né? As forças de cura, de harmonia, de iluminação, forças reveladoras, né? Nos tornando seres com potencial divino elevado. Um dia nós vamos chegar lá. Namastê. Amor e luz, verdade cura a todos.